Shalom Adonai, estamos aqui mais uma vez para aquele encontro já rotineiro, a partir das 17 horas, contando com a sua participação, com a sua interação e sempre com uma proposta relevante para os nossos dias atuais. E nunca deixe de acreditar, meu amado, minha amada, que você é a razão de estarmos aqui. Você, a sua interação, a sua participação é que nos inspira a continuar caminhando, a continuar orando, a continuar intercedendo, a continuar solicitando a Deus que nos use como canal que se propõe a ser uma dose de esperança em tempos oportunos. E hoje, com a presença do nosso amado e querido pastor, que tem acompanhado, que tem estado conosco em todos os dias aí, de forma direta e indiretamente, só que hoje como nosso convidado. Ele estará trazendo bate-papo aqui bacana e você é o nosso convidado. Ele já está online, a gente vai estabelecer o contato, vamos chamar o nosso amigo, vai convidando a sua amiga, vai convidando o seu irmão, vai convidando quantos o Senhor permitir que você seja um canal de edificação para essas pessoas, do seu ciclo familiar ou do seu ciclo de amigo. Deus tem sempre uma palavra de edificação, uma palavra de orientação. Aqui, pastor. Isso. Estou chamando, pastor. Estou chamando. Isso. Agora só aguardando o pastor se conectar, para que nós possamos começar aí o nosso bate-papo, começar muito bem, encerrando essa semana na sexta-feira, uma semana que foi recheada de grandes palavras, recheada realmente de direcionamento. Nossos convidados hoje aqui, eles não só contribuíram, mas eles deixaram também um legado, pois eu tenho afirmado que essas lives elas vão ficar gravadas, e ela vai ficar no nosso repositório, lá no YouTube, nosso canal no YouTube, e você vai poder estar tendo acesso a essas mensagens e estar futuramente até usando elas como ferramenta. Pois nós sabemos que vivemos um momento único e não sabemos se teremos outra oportunidade de permitir que Deus nos use em um momento como esse. Ele não veio Pronto, meu pastor. Eu chamei, aí vai aparecer aí na sua tela. É só o senhor entrar, só o senhor conectar. Adicionado. Ah, por isso, pastor. Da sua esposa, qual é o nome dela? Qual é o nome da sua esposa? É Andressa? Isso mesmo? Ok, agora vai. Agora vai. Isso. Isso. Isso, pastor. Boa. Tudo bom, querido? Ah, melhor agora, pastorzão. Melhor agora que a gente consegue realmente se ver, a gente consegue aí se abraçar. Muito bom. Pode ficar à vontade aí, viu? Na verdade, pastor, eu é que quero deixar o irmão bem à vontade hoje. E para deixar o irmão bem à vontade, é importante aqui salientar, é importante destacar o fenômeno que tem acontecido nos nossos dias atuais. Não só por conta da pandemia, mas por conta de toda uma necessidade da igreja de se reinventar. A igreja não em pessoa em si, porque a gente sabe que desde a época da igreja primitiva, a igreja ela é justamente a pessoa, ela é realmente aquele que é escolhido, aquele que é chamado, aquele que é introduzido dentro do propósito do reino dos céus. Agora a gente fala nova configuração com relação ao espaço geográfico, ao espaço físico, ao lugar separado, instituído para a adoração, para a prestação de culto, para as reuniões, para os projetos. Essa igreja, ela está tendo que se reinventar. E eu conversando com alguns pastores no decorrer dessa semana, o irmão ficar bem à vontade no nosso bate-papo, eles apontavam que há uma necessidade, sim, da igreja ela rever os seus conceitos, e há uma necessidade, sobretudo, porque num momento como esse, um tempo atrás,
nós sabíamos que quem estava nos holofotes, né, meu pastor, era aqueles que tinham a plataforma cultista, era os influencers, os influenciadores digitais, enfim, os Isso. grandes personagens, não é mesmo? Eles era que estavam na mídia, não é mesmo? E hoje não, hoje houve uma inversão. Então Deus proporcionou a pastores, a pessoas como nós outros que aqui estamos, como irmão, ficar bem à vontade e poder trazer realmente aquela palavra que vai de encontro à necessidade real nesse atual momento do povo que nos ouve. É uma palavra de esperança, ser boca de esperança. Então, tanto o irmão quanto todos os outros pastores que passaram aqui, eu procurei deixar bem à vontade, porque vocês todos fazem parte de um projeto de Deus. Então é só deixar Deus usar os irmãos, a gente vai ter uma conversa bacana. E para começar bem, começar muito bem, eu vou pedir ao irmão que inicie orando, para que nós possamos pedir ao doce e santo Espírito de Deus que nos inspire. Fique à vontade, meu pastor. Amém. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por fazer parte deste instrumento usado por Ti, Senhor, que é o Teu pastor, através deste canal, que o Senhor venha abençoando ele, derramando da Sua graça, abençoando esta live, abençoando, meu Deus, tudo o que viemos a fazer aqui seja para a honra e glória do Teu nome. É assim que nós, meu Pai, te oramos nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. O pastor tem acompanhado, no decorrer dessa semana, os nossos convidados aqui. Nós tivemos 2 jovens, né? E que isso alegrou meu coração, pastor, porque eles fizeram referência ao pastor Samuel, fizeram referência, o Abner, ao senhor, o pastor Ivanildo, e a importância de a gente preservar esse vínculo. E estiveram falando sobre a projeção, justamente, de buscar base em John Wesley. E hoje, para mim, não é para minha surpresa, porque isso é uma realidade. Eu vi um pedacinho da live do pastor Hernandes Dias Lopes, que é um dos expoentes, que ele falava que existe 2 necessidades emergenciais, e 2 ele se baseou nas frases de John Wesley. Uma, que John Wesley falou que há necessidade de colocar fogo no altar. Então, é o pregador, é quem está por trás do altar, tem que ser incendiado. E a segunda, ele falou, eu coloco fogo em mim mesmo, né? E depois que eu pego o fogo, aí eu incendeio o público. Então, eu já deixo o irmão à vontade para o irmão fazer a sua introdução, sua apresentação, discorrer um pouco sobre o seu chamado e todo o desenvolvimento, até encaixando nessa visão aí, que é uma realidade. John Wesley como nosso patrono e maior referência. Fique à vontade, meu pastor. Pai do Senhor, pastor Júlio, a todos que estão na live aqui. Eu avisei na igreja que ia entrar nessa live. Espero que alguns dos nossos irmãos aí do Cupira entrem. Né? E você citou bem aí John Wesley, né? Ponha fogo no altar, ponha fogo no seu sermão, né? Fogo no seu sermão. E isso é o que nós temos buscado aqui, pastor, deixar a igreja incendiada. Mas para deixar a igreja incendiada é preciso nós termos vida com Deus. Porque é impossível passar um fogo e um zelo sem que vivemos, sem que busquemos essa presença, né? Você pode ser muito cheio de conhecimento, você pode ser cheio, né, de John Stott, de Spurgeon, de Hernando Dias Lopes, de Augusto Nicodemos, você pode ser cheio disso, mas se você não tiver vida, se você não tiver oração e jejum, nenhum conhecimento vai te fazer o teu sermão ou a tua igreja pegar fogo. Amém. É preciso a vida pessoal do pastor, a família do pastor, para poder incendiar toda uma nação. Foi isso que John Wesley fez. Ele não começou incendiando nem A nem B, ele começou a incendiar o coração, a vida, a dedicação. Então foi isso que fez uma grande diferença em John Wesley. E a grande preocupação nossa hoje, muitas das vezes, é mostrar algo que não vivemos. É mostrar uma santidade por detrás de uma grande hermenêutica,
de uma grande exegese, quando na realidade aquilo não condiz com a vida que a pessoa tem. Não sei se você concorda comigo nesses trâmites. Está ótimo, pode ficar à vontade, pastor. Então é isso, eu sou o pastor Ivanildo, da igreja de Cupira, Caruaru, Pernambuco, a 42 quilômetros daqui lá. E você deixou bem claro aqui, eu quero usar um texto base aqui para a gente começar isso daqui, que se encontra em 1 Tessalonicenses 2, verso 9, que diz assim: pois vocês ainda não se lembram, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, noite e dia, trabalhando para não sermos de peso para nenhum de vocês. É um texto muito bom que se enquadra na minha visão pastoral, na visão de um pastor wesleyano parcial, porque eu não queria ser parcial. A realidade é que eu queria ser integral. Eu acho que isso é o desejo de todo pastor, de viver em tempo integral na obra, acordar para Cristo, visitar à tarde, à noite estar na igreja fazendo. Mas para isso nós temos que ter um respaldo, e nós não temos esse respaldo. Então eu preciso dividir a minha vida entre a igreja e o meu trabalho. Porque se eu ficar só na igreja, com certeza vai faltar para a minha vida e para a vida da minha família. Então eu acho que isso é uma questão que deve ser muito bem pensada pelos nossos bispos, pelas nossas lideranças maiores, porque eu até ouvi o bispo falar uma vez na live do Samuel, dizendo assim que essa questão de pastor parcial, ela é muito relativa, porque no dia que você não pode ser cobrado. Se você não pode ir a uma reunião, você não pode ser cobrado por aquilo. Então, ele fica parcialmente na obra, ele não fica pelo inteiro. Ele fica metade dentro e metade fora. E isso é uma realidade. E imagine você, né, ser pastor wesleyano parcial. É preciso realmente você amar muito as pessoas e realmente ter esse chamado, pastor. Foi isso que eu separei aqui. A visão de um pastor wesleyano parcial. Exatamente. É um chamado que realmente tem que ter. O nosso chamado, ele não nasceu das pessoas. O nosso chamado, ele nasceu de Deus. Eu não sirvo porque eu sou pastor. Eu sirvo porque eu sou servo, porque eu sou crente primeiramente. Amém? Amém. Eu não preciso ter um título de pastor para poder servir. Eu sirvo de qualquer maneira. Eu estou para servir. E é isso, quando eu cheguei na igreja de Cupira, eu disse: olha, irmãos, eu estou aqui para somar com vocês e não para dividir. Então, essa é uma questão, pastor, que eu oro muito ao Senhor para que o Senhor coloque isso nas nossas regiões, aqui na nossa 7ª região. Para que todos os pastores eles possam viver de tempo integral na obra. Porque Amém. Ele pode ser cobrado, ele tem que dar resultado. Por quê? Porque ele está vivendo daquilo, pastor. Não é fácil conciliar, certo? Principalmente quando você está em outra cidade. É difícil, pastor, da gente fazer esse consenso entre igreja a 42 quilômetros daqui, entendeu? E fica meio complicado esse negócio de parcial, né? Às vezes eu tenho que passar o final de semana lá, dormindo na casa dos irmãos. Então, imagina agora esse momento de pandemia, que a gente não pode estar lá. A gente tem que estar à distância, principalmente aqui em Caruaru, que o caso está agravando cada vez mais, o comércio fechado, né? Então, nós em meio a essa pandemia, como pastor parcial, Deus me deu uma luz. Eu vou compartilhar com o irmão agora. Amém. Deus falou para mim, faz um culto, todo mundo dentro dos carros, porque na nossa igreja lá tem um espaço muito grande, que é uma praça, entendeu? Na frente de uma praça. Então, nos domingos, nós estamos fazendo assim, os irmãos vêm para o seu carro,
lá e assiste o culto do seu carro. E nós colocamos o púlpito para fora da igreja, colocamos o som na beira da porta da igreja e ficamos lá pregando a palavra, os irmãos dentro do seu carro, alguns vizinhos sentados na calçada, alguns vizinhos na varanda, alguns vêm para perto, ficam debaixo da árvore, de longe, olhando, e nós lá louvamos, adoramos o nome do Senhor, pregamos a palavra, e tem dado muito certo essa ideia aqui no dia. O povo está maravilhado. Pastor, deu muito certo este culto, é necessário fazer mais vezes. Então, essa é a ideia que eu tenho como pastor parcial. Eu guardei 3 apontamentos das lives que nós tivemos com o Bispo Rames, tanto a que eu tive quanto do pastor Samuel Pereira. Numa, ele nos relatou que assim, ele aprendeu bastante com um pastor que ele teve parcial, mas por opção. Esse pastor era por opção para ele conciliar, e ele trouxe para ele uma visão que ele não tinha essa visão. E foi importante ele fazer essa leitura a partir do pastor, do depoimento da vida dele. Então essa foi uma questão opcional, por opção. Por exemplo, eu vivi já 2 lados da moeda. Eu, quando comecei minha caminhada, eu fui introduzido no ministério na Casa da Bênção. Eu era bem novo, mais de uns 25 anos atrás. E lá, todo pastor, ele vivia realmente de forma radical, numa fé radical. Por exemplo, eles não te davam nenhum tipo de ajuda, mas você tinha que ter fé para ir para o lugar, para levantar a igreja, edificar a igreja, enfim, construir tudo, e depois você se acertar com a sede. Era preciso ter fé realmente, mas você vivia mergulhado, fazendo prova o tempo todo. E naquela época eu não tinha muito entendimento com relação a esse universo, viver pela fé, viver de fé, saber equilibrar essas ações. Bom, o tempo passou, eu hoje sou formado, eu trabalho, tenho minha função, sou bibliotecário, trabalho numa faculdade, e eu sinto sim que há uma necessidade de ser vislumbrado e de ser olhado com carinho essa realidade dos pastores, no caso que o irmão está trazendo. Por isso que eu pensei, me deu um estalo aqui, eu falei, bom, vamos trabalhar com o pastor, bate-papo em cima desse tema, porque ele vive essa realidade. Não é uma realidade assim que a gente fala, isso nunca existiu na história da igreja, porque o irmão já usou o texto básico para falar de Paulo. Paulo trazendo uma realidade diante de uma necessidade iminente da igreja. E nós estamos hoje vivendo uma situação assim. Eu acredito que em muitos lugares, incrível, pastor, que eu tenho visto, tenho recebido vários pastores que não são da Wesleyana, são de vários ministérios me adicionando, e cada um com uma história, cada um com uma situação. Pastores, de repente, que estão começando o ministério, estavam iniciando os trabalhos, de repente parou tudo, e que estão entrando em conflito. O que vão fazer agora? Não é? E muitos assim, porque não é só a questão, não, beleza, eu não vou mais ser pastor, eu vou buscar o viés da vida profissional. Tudo bem, só que não é o momento, porque as empresas estão fechadas, o mercado de trabalho não está aquecido, está tudo restringido, não é mesmo? Então, a crise de identidade, o conflito desse pastor, desse servo, tende a aumentar. Por isso que na outra semana a gente vai fazer uma semana só voltada para a psicologia, para trabalhar essa questão, para tentar ajudar esse público-alvo. Então, o pastor já trouxe. É uma realidade, muito embora o que vai ficar vai ser experiência, né, pastor? Porque o momento, assim, talvez não seja propício para a gente tentar debater isso no sentido de que vamos tentar ver uma solução eficaz. Porque a gente está vivendo numa pandemia e onde requer de cada um a criatividade. E aí que entra justamente a ferramenta que Deus inspirou o pastor, mostrando que o pastor não está desligado, não está desantenado, pelo contrário, está perceptível, eu costumo falar, está com a voz, ouvindo a voz de Deus de forma audível no seu ouvido e processando na sua mente. Então, está aí uma forma de usar a criatividade. Outra coisa também, para o irmão ficar mais à vontade,
O bispo comentou realmente que é momento dos pastores usar a criatividade. Eu sei que muitos pastores estão tendo dificuldade porque eu já ouvi pregações falando que Facebook não era de Deus, era uma ferramenta do diabo, usada para destruir vidas. E hoje eu não sei como que a pessoa vai encarar isso, porque se ela um dia falou, como a televisão, que era caixote do diabo, então ela tem que rever o conceito dela e é difícil. Mas eu creio que o irmão está no caminho, creio que vai haver uma reviravolta, uma transformação, uma renovação, e pastores como o irmão estão sendo inspirados por Deus para arregaçar a manga e vir ao cenário. Então, fique à vontade. No primeiro momento, essa entrada foi extraordinária. Assim, fala um pouco do chamado do pastor, da entrada do pastor no ministério. Traz para a gente um pouco assim do seu testemunho. O senhor falou aqui na sua enquetezinha, os desafios de conciliação, não é verdade? Isso. Desafio de conciliação, mas o pastor falou numa base testemunhal também, então é isso que eu acho que o senhor quer ouvir. Na Exatamente. Base testemunhal, pastor, eu cheguei no ministério da igreja congregacional. Eu era o líder de jovens da igreja congregacional aqui em Caruaru, pastor Joséildo Corrêa. Então, eu comecei a frequentar a igreja sem muito interesse. Eu comecei a frequentar a igreja porque eu gostava de jogar bola e lá na igreja tinha um time de futebol. Então, eu comecei a chegar na igreja muito sutil. Tá aqui para quê? Não, estou aqui porque eu vou jogar bola. E fui escutando a palavra e fui vendo. E uma certa vez, antes de começar o nosso bate-bola, eu juntei a galera e senti aquela coisa boa que o pastor tinha falado no domingo e disse que era para repetir isso sempre que se reunisse. Então eu chamei a turma do bate-bola, eram uns 20 jovens, tudo criança, tudo menino, uns 20 jovens, e eu trouxe aquela palavra no Salmo 24. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. E quem estava por detrás do pessoal que eu não estava vendo? Quem? O pastor. E quando o pastor viu o meu falar e a desenvoltura com aqueles jovens, o pastor ele tem essa percepção. Você tem, eu tenho. Quem é pastor tem essa percepção de notar algum jovem que esteja se destacando ali naquele meio. Então ele olhou para mim e disse, vem cá. Aí eu disse, rapaz, o que foi que eu falei de errado agora? Meu Deus do céu. E ele chegou perto de mim e disse, eu quero conversar com você, eu quero que você esteja mais na igreja, assim. Eu digo, já vem com esse negócio, já vem com essas coisas. E de repente eu comecei a me envolver com a igreja, e nós temos igreja em Catende e Palmares, a igreja congregacional. E cabe um dia, pastor, de um pastor da igreja de Catende faltar. Ele não pôde ir neste dia para Catende. Eu ia chegando no carro na igreja. Quando eu cheguei no carro da igreja, quando o pastor olhou para mim, ele disse, já sei. Aí chegou no meu carro e disse, Ivanildo, diga pastor, estou precisando de você. Eu digo, o que foi? Para você ir para Catende e trazer aquela mesma palavra que você trouxe para os jovens. Eu disse, e eu? Ele disse, você mesmo. Aí, imediatamente, pastor disse, eu posso levar um grupo? Aí ele disse, pode. Eu juntei 5 pessoas no carro, coloquei dentro do carro e Catende. Aí ele perguntou, você quer o dinheiro do combustível para colocar e o dinheiro do lanche depois? Deixa eu lhe dar. Eu disse, não, pastor, precisa não, a gente desenrola aqui. E fui embora para Catende, alegre e feliz. Quando eu cheguei em Catende, fizemos a obra, louvamos, adoramos, cantamos, viemos embora. Quando foi na segunda-feira, o pastor liga para mim e disse, eu quero falar com você aqui no meu gabinete. Urgente. Eu disse, pronto, agora, o que foi que eu fiz? Pensando que eu tinha falado alguma coisa, eu começando novo, pastor, não sabia como lidar com essas coisas. Então, quando ele me chamou no gabinete dele, ele disse, olha, o povo de Catende gostou de você. E você vai ser missionário em Catende. Você acredita num negócio desse? Então ele me chamou,
fez uma preparação comigo, me deu as ferramentas necessárias, me abençoou e botou eu para ser missionário em Catende, na frente de uma igreja. E foi esse que me deixou envolvido no ministério. Eu mal comecei, mas as outras pessoas começaram a testemunhar de você, e você começa a ver que você está no caminho certo, na direção de Deus, e você começa a vislumbrar isso cada dia mais e mais. Então foi isso que me levou, essa base testemunhal, ela começou há muito tempo atrás, quando eu ainda era missionário em Catende. Veja só como é a história. E onde foi que eu fui parar? Eu acho que eu sempre tive essas coisas de fazer as coisas noutra cidade, morar numa cidade e fazer as coisas noutra cidade. Eu acho que isso sempre tem acompanhado essas coisas assim. Você está me entendendo, meu pastor? Estou entendendo. Aí, então foi numa crescente, de forma progressiva, foi se revelando, e aí o irmão chegou justamente nessa condição. O irmão sempre vivenciou essa realidade de conciliação, buscando esse equilíbrio entre a vida profissional e a vida eclesiástica. E outra coisa, pastor, só esse gancho aqui seu, por favor. Isso. Esse jargão de vocês, né? Esse gancho, né? Aí, por exemplo, quando eu cheguei na igreja metodista wesleyana lá no São Francisco, na igreja do Abne, na igreja onde Samuel pastoreava, na época era o pastor Eliakim Hermínio, que estava lá na igreja. Ele está aí agora, ele acabou de entrar. Oi, um abraço, meu pastor. Deus abençoe, pastor Eliakim. Homem de Deus. Amém. Aí, pastor Júlio, quando eu cheguei na igreja metodista wesleyana no São Francisco, eu estava meio frio na fé, meio decepcionado com algumas coisas. Então chegou eu e minha esposa lá. Então, quem estava lá na época era o presbítero Carlos. E por umas questões, o presbítero Carlos foi pastorear no outro canto. Quem ficou? Quem estava lá? Quem estava ajudando o pastor Carlos? O menino, Ivanildo. Então eu fui ficando, o pastor Eliakim me chamou e disse: Ivanildo, a gente vê que você está no seminário, a gente vê que você está por aqui. O que é que você acha de você tocar aqui o barco para frente? Os presbíteros lhe ajudam, os irmãos lhe ajudam. Eu disse: pastor. Ele disse: sim, Ivanildo, você. O pastor Eliakim confiou em mim. Né? Ele confiou em mim de entregar nas minhas mãos uma igreja. E eu cheguei na igreja nessa igreja de São Francisco, como líder de jovens. Comecei como líder de jovens, depois aspirante a presbítero, depois presbítero, depois aspirante ao pastoreado e agora pastor. Todas essas fases que eu passei na igreja metodista. Então, eu posso dizer assim que eu fui cobra criada da igreja metodista. Como se diz o ditado, né? Eu fui do curral, daquele curralzinho ali da igreja do São Francisco. E eu quero frisar uma coisa aqui, pastor Júlio, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Na igreja do São Francisco ainda vai sair muita gente boa de lá. Aquela igreja do São Francisco, aqui em Caruaru, é um celeiro de obreiros. Vai sair muita gente boa de lá. Quer dizer, já tem saído, né? Já tem saído muita gente boa de lá. Porque grande é a obra que Deus tem de fazer o celeiro, de criar a pessoa e jogar para o campo dentro daquela igreja do São Francisco. Amém, o pastor ele aqui está confirmando a ele, falou: eu creio. Nós temos aí os jovens ligados, o Endel, temos alguns irmãos que passou aqui também. Realmente, pastor, olha, ouvindo o seu testemunho, ouvindo as suas palavras realmente, que não só elas testificam com o nosso pastor Eliakim, mas também com os jovens que têm nos acompanhado nas lives aqui, inclusive o Abner esteve aqui, e que ele faz, ele referenda aquilo que o irmão tem falado. Por isso que a gente sente realmente
essa realização, sente Deus agindo, e é momento mesmo dessa abertura, é momento de aproveitar a oportunidade que estão surgindo, porque é uma realidade. Eu, quando comecei as lives, foi de uma necessidade, em oração, Deus me incomodava, olha, ser tu uma boca de esperança. E eu falei, mas de que forma que eu vou ser? Eu só tenho um ponto da internet em casa e celular. Falei, mas não tenho nenhum aparato. Mas começa assim. Então eu comecei. E aí na primeira live, com o amparo do Bispo Calegari, daí não parou mais. Não parou mais e começou. Vinha um, vinha o outro. Quando eu vi, a coisa cresceu. E hoje nós estamos em conexão até fora do Brasil. Nós vamos ter a participação de pessoas fora do Brasil. Então, está havendo também um exemplo. O Job Thaleson aqui, de Manhuaçu, ele passou a conhecer o Job Abner, daí, da nossa região, e eles agora são amigos e estão aprendendo um com o outro. Então, uma coisa fantástica está acontecendo. E todos os dois estão emergindo no ideal da teologia wesleyana, que é voltar às origens. E então ver pastores como irmãos, líderes que estão, de certa forma, também se destacando na passagem do bastão, como o nosso pastor Eliakim, e agora o irmão, e vendo os jovens chegando, o pastor Samuel está aí, que é prova disso também. Então, amados, isso gratifica-nos, isso nos alegra, isso incendeia, de certa forma, um grupo maior de outros que estão desejosos de também fazer parte. Então, irmão, trouxe a prova testemunhal. Fique à vontade, meu pastor. Olha, pastor, é muito interessante porque o celeiro ali é muito grande, porque o pastor Eliakim foi que abriu aquela igreja sem que nenhum pastor desse apoio a ele. Você está entendendo? E hoje ele é SD. Eu passei por ali e hoje sou pastor. Samuel passou por ali e hoje é pastor. Então, veja, já se foi 3 líderes formados saindo de um celeiro, saindo de um curral. Então, isso é maravilhoso. E essa visão que o Senhor teve de unir os pastores, de unir os bispos, fazendo essa live, tenho certeza, essa visão foi uma visão de Deus. Amém. Uma visão de Deus. O Senhor falou na enquetezinha lá, desafios de conciliação, não é verdade? Isso, exatamente. São muitos, pastores, o desafio, né? São muitos os desafios. Se nós, pastor que vive em tempo integral, eu já tive a oportunidade de conversar com alguns, com Samuel, principalmente, com o pastor Pedro também. Então, que vive parcialmente, às vezes se cansa, que à noite não quer ir para a igreja porque está cansado, quer ficar em casa um pouco, coisa desse tipo. Agora, imagine um pastor parcial, que ele tem que trabalhar, ele tem que abrir o seu comércio, ele tem que ir atrás para receber, ele tem que ir atrás para vender, ele tem que fazer serviço de banco, ele tem que visitar os seus clientes, e ele trabalha nessa parcialidade durante todo o dia, correndo atrás de um no sol quente, e chove, e se molha, e volta para casa, troca de roupa, e vai trabalhar novamente, e chega um cliente chato, você tem que atender, e coisa desse tipo. Então, junte tudo isso, e chegue no final do dia, e você ainda tem que preparar um sermão para poder andar 42 quilômetros, para poder pregar a palavra, visitar irmãos, dedicar-se a dia, começar tudo de novo. Você imagine como é difícil conciliar isso tudo. Trabalho, obra e ainda a família. É mas não menos importante. Porque se você não for um pastor que dê auxílio e pastoreie primeiro a sua família, tudo que você está fazendo lá fora está sendo em vão. Eu conheci um pastor batista nesses últimos dias, ele é meu vizinho, ele é comerciante, hoje ele é comerciante. Mas ele foi, pastor Júlio, um pastor batista na igreja do Rio Grande do Norte. Pastor Zé Hildo, muito conceituado, psicólogo. Ele se deixou tanto se levar pelo trabalho pastoral que acabou perdendo a sua família.
Aí a pergunta, pastor, ele se empenhou tanto na igreja e perdeu a sua família e hoje se lamenta pelo resto da vida. Me diga se realmente vale a pena ele se dedicar tanto àquela obra e perder a sua casa. E ao conversar com ele, pastor, a gente nota o semblante dele, a angústia dele de ter perdido as suas 2 filhas, sua esposa. Por quê? Porque pai só quer saber da igreja. E a sua família, que é um projeto constituído por Deus, ele deixou a deriva. Então, é essa conciliação que nós temos que tomar cuidado. Porque, às vezes, nos doamos demais para os lados de fora e deixamos de casa. Sem uma apoio pastoral necessário. Você está me entendendo, pastor? Com toda certeza. Eu acredito que seja, vamos dizer que seja a chave. Porque nós estamos diante de uma porta que se abre a cada dia mais na vida daquele que é vocacionado, daquele que é separado. E existem muitos que estão nessa situação. Mas a chave para que ele possa passar por essa porta, vamos dizer que seja a família. Ele pode até passar por ela, de qualquer outra forma. Mas se ele não tiver a chave, ele não vai passar de uma forma lícita, não é mesmo? Ou vai ter que arrombar a porta, ou vai ter que pular a janela, se tiver, para ele chegar na vida ministerial. Não é mesmo, meu pastor? Mas a família é a chave que abre a porta e ele entra como todo mundo tem que entrar. E poder falar, eu entrei pela porta da frente. Não fiz como um ladrão que pulou pela janela, que arrombou a porta. Gostou da ilustração? Ótimo, ótimo. Então é essa a conciliação que temos que fazer, pastor. É essa conciliação. Rapaz, é de chorar quando eu converso com esse pastor. Você sabia disso? É de chorar. Eu não estou dizendo que não é amar a Deus, né? Mais do que isso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós temos que ter uma conciliação. Né? Porque quando nós conversamos com esse pastor Batista, dói o coração, pastor. Eu chego a chorar quando eu converso com ele. E ele chora também. Porque esse meu tempo, ele não soube fazer, ele deu mais atenção a um e deixou o outro a padecer. E nós não podemos perder isso. Em nome de Jesus. Você, pastor, que está me escutando, nós não podemos deixar a nossa família, né, para agradar a outros. Nós temos que cuidar da nossa família. Amém. Nós temos nosso irmão Carlos, que chegou, Carlos Mendonça, a nossa irmã Ediane, que se encontra aí. Devemos ter alguns pastores aí participando, porque afinal de contas... Essa Ediane Maria é a diaconisa da igreja de Cupira. Glória a Deus. É mais uma no celeiro? É isso. A Cíntia também que está aí, ela é da igreja. A Aline que está aí também, é da nossa igreja. Então tem uma turma aí conosco também, pastor Júlio. O senhor lá com o senhor é sucesso, viu? Futura missionária, futura missionárias. Interessante que o Jorge tem falado, pastor, olha, eu não sei o que acontece, porque o que estava na cabeça da gente, que a gente pensava, o irmão acabou falando, eu falei, não é eu, porque se a inspiração fosse minha, eu já tinha parado com isso tudo, porque assim, a proporção que tomou, o pastor estava até conversando comigo hoje, falou, pastor, ela é um tiro, ela é uma faca de 2 gumes. Ela tanto vai alcançar pessoas, como ela vai despertar inveja, ela vai despertar embates, ela vai despertar situações tanto favoráveis quanto contrárias. Agora, Deus vai dar inteligência para o irmão conciliar, a gente voltando de novo, conciliar tudo isso. Então, se conseguir
permitir que esse canal continue focando na esperança e dando espaço para pessoas realmente que estão buscando uma formação e um crescimento, se eu conseguir manter essa inspiração de Deus, porque a inspiração de Deus é inesgotável, assim como o celeiro aí, que os irmãos fazem parte, é inesgotável. Isso não se explica. É Deus que coloca as mãos, é Deus que estende as mãos, é Deus que inspira, e quero destacar que todos os pastores, até renomados, estão usando o mesmo discurso. A igreja precisa voltar a ser aquela igreja simples, aquela igreja que com simplicidade ela inflamava o coração do povo e fazia com que jovens como eu, na minha época, eram incendiados, que é o que está acontecendo aí com esses jovens. Jovens, vocês precisam ser incendiados, porque uma vez o fogo pegando no altar, Deus vai nos levar para uma dimensão superior, diferenciada, que nem ele, o pastor, é capaz de fazer, só o Espírito Santo. Amém, meu pastor? Amém. Meu pastor, fale da perspectiva ministerial. O senhor já até contou que o desejo é ser pastor integral. Fala um pouco dessa perspectiva. Minha esposa. Tudo bom? Anderson, vem cá. Ela está dando uma travada. Essa é minha filha. Aqui, Michel, vem cá ver a família. Prazer, irmão. Deus abençoe. Essa é a Esther. Voltou pequenininha, não tem um menorzinho? Essa é a menor. Aqui. Essa é a Esther. Amém, Então, Esther. Vamos falar da perspectiva. Vamos falar. O senhor mandou também aqui uma questão de lições como legado. Não é verdade? Isso. Eu queria frisar algo aqui que legado meu, quando eu era jovem ainda, agora muito não, eu sou jovem, jovem do papo, não é verdade? Eu de tanto ser uma pessoa que sempre me envolvi na obra, né? Sempre estava envolvido, inserido ali junto com o pessoal. E eu deixei um legado para um jovem. E hoje, pastor, esse jovem, ele está nos Estados Unidos, Massachusetts. Massachusetts. Não sei se eu conheço essa cidade. Lá nos Estados Unidos. Isso me alegrou, pastor, porque hoje esse jovem que era comigo da igreja congregacional, né? Inclusive até ele disse que assistir sua, eu mandei seguir você para assistir hoje. Talvez eu poderia estar assistindo, mas talvez poderia não estar. E eu não entrou até agora. Mas ele disse que falar o nome dele, por isso eu estou aqui falando, certo? Então, esse jovem foi para cá e eu não sabia que eu tinha ido para Massachusetts. Quando foi há um ano atrás, ele ligou para mim, meu amigo, eu digo, você é pastor? Eu sou. Ele disse, sabe de uma coisa, mandou até uma aula para mim. Eu me inspirei muito em você, eu me inspirei nas suas palavras, na sua pregação, me inspirei, isso me deixou muito alegre, porque eu não sou capacitado quando era para ser. Mas o que chamou a atenção dessa lição como legado, pastor Júlio, foi que ele teve grande inspiração naquela época, o jovem, na minha pessoa. E hoje, para você ter uma ideia, ele é pastor dos Estados Unidos, né? E disse, mas assim, qualquer hora dessa, vou chamar o pastor para estar aqui conosco, para você me chamar. E a igreja conheceu uma pessoa, quando eu era jovem, em quem eu me espelhei. Veja, que alegria nos dá no coração coisa dessa. Amém. Isso nos mostra que nós temos que deixar algo para as pessoas. Nós temos que passar pela vida das pessoas, deixar algo na vida dela. Não é só passar por passar. Nós temos que passar e marcar. Amém, pastor?
Eu entendi. Apesar de ter dado uma cortada, o Diego também está chegando aí, apesar de dar uma cortada, mas eu entendi realmente. Eu espero que a gente consiga recuperar depois o áudio, como eu vou editar, para essa live estar disponível lá no nosso canal. E a importância do que está acontecendo, justamente o irmão trouxe o dado criativo de atuação no momento da pandemia. O irmão trouxe realmente esse ponto de equilíbrio que favorece um momento como esse. Acho que deu uma caída. Está ouvindo? Tá, Voltou. Então, o irmão trouxe a criatividade, o irmão trouxe um ponto de equilíbrio na conciliação, o irmão falou do legado deste jovem que hoje, por meio da inspiração no irmão, se projetou. O irmão nos trouxe a necessidade realmente de passar pela vida do outro, deixar alguma coisa produtiva e está dividindo conosco isso, porque se não fosse essa oportunidade, nós não teríamos esse testemunho. Agora, a gente tem aí 10 minutinhos para o irmão falar das perspectivas, mas a gente consegue falar. Quer sair e tentar entrar de novo? Melhorou? Melhorou? Tá melhorando. Isso. Então, a minha perspectiva, pastor, é que no futuro breve, eu posso estar servindo de corpo, de alma e de espírito diretamente na Igreja do Senhor, porque isso é o que há de meu coração. Nós temos trabalhado na igreja essa visão de que cada membro possa ser, um sacerdote universal, para que a igreja cresça em números, cresça em todas as áreas espirituais. Base testemunhal que nos alavanca para fazer a obra e que haja essa compreensão, de toda a nossa igreja para que a obra ela venha a crescer a cada dia mais. Tem muitos jovens lá na igreja. Está travando mesmo. Tem as raízes da nossa história, porque se há um povo que é organizado, pastor, se chama o povo metodista wesleyano. Amém. É um povo orado na palavra, e isso foi o que me cativou a estar na Igreja Metodista Wesleyana hoje. Essa consolidação para o futuro, porque eles vão pensando também no futuro. A minha perspectiva é que tudo dê certo, para que tudo converge e tudo venha a fluir como um rio que se ajunta com muitas águas, para a gente louvar o Senhor. Amém? Amém. E nós vamos estar orando para que isso aconteça, vamos estar pedindo a Deus que faça essa mediação, que nós possamos a cada dia que passa estruturar para que isso aconteça, oportunizar e aproveitar as portas que estão se abrindo. Eu espero que esse canal seja um canal que ajude a criar vínculos e nós fazemos exatamente o que Jesus fez antes de ser entregue para ser crucificado. Tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Que nós possamos vivenciar um tempo oportuno para compartilhamento, para dividir, para nos nutrir ambos e sendo nutrido também, sendo edificado e edificar também a tantos quanto o Senhor permite. Então essa é a proposta.
Pastor, eu fico surpreendido realmente com o relato do irmão e creio que Deus está trabalhando para que a seu tempo tudo aquilo venha se adequar dentro da vontade do nosso Deus e atendendo à necessidade da obra, que é uma necessidade de crescimento e de expansão. Nós estamos tendo problema agora no finalzinho da live, no restinho da live, deu uma travada, pastor, caiu, eu vou tentar tirar e voltar de novo. Deixa eu ver se ele volta de novo, só um momento. Vou chamar o pastor novamente. Cadê? Opa. Meu pastor, entre de novo que eu vou lhe chamar para voltar. Desconectou. Alessandra. André está aí. Aspirante, São, os pastor Samuel, Recebi, e vários outros jovens pequenos. Apareceu aqui. Alessandra. Meus amados, os irmãos me desculpem, me perdoem, nossa irmã Roseli, nossa irmã Mariette, nosso irmão Diego, Edjane, nosso pastor Eliakim, aspirante. Vamos ver se o irmão voltou aqui. O irmão Ivanildo está aqui. Ele está com o celular dele. A Karen Tavares, da esposa dele. Voltou? Eu estou tentando conectar com o celular dele. Ele deve estar com... Acho que ele está com o celular dele. Voltou com o seu celular? Voltou, pastor? Meus irmãos, hoje no finalzinho a gente deu uma travada. Mas é importante a gente guardar realmente essa visão do nosso pastor em relação a tudo que foi apresentado aqui. Quiséramos nós ter resposta para tudo. Temos, porque existe uma necessidade de estarmos em conexão e oração, clamando e buscando a face de Deus para que Ele nos aponte uma direção. E creio que essa direção Ele já está nos dando. Meu pastor, a gente vai encerrar fazendo uma oração. Eu vou fazer uma corrente de oração com todos os nossos irmãos. A gente vai estar no momento oportuno. Novamente aqui. Vamos ver se a nossa irmã aqui. Vamos ver se ele entra pelo celular da sua esposa. Vamos lá. Isso, aguardando. Pastor Samuel Pereira e pastor Ivanildo, cadê você? Voltou? Deu pano. Nossa irmã Paula, seja bem-vindo, nossa irmã. Muito bom ter vocês aqui. Vocês são alegria, é a fonte de inspiração para que possamos continuar lutando contra o ponto de internet, lutando contra a acessibilidade. Louvado seja Deus, nossa irmã Andréia, um forte abraço. Mas não podemos perder essa sintonia. Estamos tentando restabelecer o contato. Tivemos um problema aqui com a conexão, mas nós sabemos que todos os problemas nós temos superado. Glórias a Deus. Então eu vou convidar os irmãos para nós estarmos orando, você ligando o seu pensamento com Deus aí, você se encontra. Desde já parabenizando aqui o pastor Eliakim, por seu ministério e pela visão com que tem oportunizado a esses jovens crescer. Aspirante Alberto, seja bem-vindo, meu amado. Que o Senhor te abençoe de sustente. E saiba, como o pastor Ivanildo bem elucidou, acreditamos que aí há um celeiro, sim, e Deus tem projetado algo maior
somente nesse momento. Amém. Nos força a expandir e a ampliar nossas fronteiras. Pastor, você está aí? Amém. Está ouvindo? Aleluia. Então podemos orar, pastor? Vamos orar? Pode orar, pastor. Aproveitar esse minutinho. Fica à vontade aí. Amém. Glórias a Deus. Então pedir aos irmãos que liguem seu pensamento ao céu. São poucos os momentos que Deus nos oportuniza para estarmos formando esta corrente, orando juntos. Sei que você vai entender aonde você se encontra, apesar da interferência, que é chegado o momento de oração, é chegado o momento de levantar um clamor, é chegado o momento de cumprir-se em nossa vida e por meio de nós a palavra do nosso Senhor, pela qual ele afirmou que o que a igreja ligar na terra, concordando a respeito de algo, assim também será concordado no céu. E tudo o que pedis ao Pai em meu nome, crendo, o recebereis. Portanto, em nome de Jesus Cristo, oramos. Pai bendito, Pai poderoso, Pai maravilhoso, Deus onisciente, onipresente, onipotente. Senhor, que por sua presciência já sabe de antemão descortinar o chamado do Senhor na vida de cada vocacionado, de cada servo, de cada serva que aqui se encontra. O Senhor sabe das dificuldades, meu Deus, que serão não para nos reprovar, mas para nos aprovar, para gerar em nós a experiência necessária, meu Deus, para que possamos alçar voos maiores. Teu Filho nos trouxe de uma forma testemunhal e a revelação, não só da criatividade que o Senhor tem usado para alçar voos maiores. Nos revelando, meu Deus, que o Senhor tem transformado esta cidade, transformado esta igreja, transformado esta filial, num celeiro de novos obreiros, meu Deus. E que a tua palavra, cada dia que passa, venha se cumprir na vida dos nossos irmãos, pela qual também oramos. Por o Senhor afirmou, orai, pois, ao Senhor da seara, para que levante mais ceifeiros, porque grande é a seara e poucos são os ceifeiros. E nós oramos, Pai, para que como fogo, como uma chama inflamante em nosso coração, meu Deus, seja uma palavra profética sobre os teus filhos, sobre os jovens que estão nos acompanhando, e eles sejam incendiados. É tempo de voltar à simplicidade, é tempo de não inventar, é tempo de voltar ao primeiro amor, de renovar as nossas fé e permitir que o Senhor nos use, Pai, como deseja usar, para cumprir o propósito que é levar almas à conversão. Meu Deus, toma em tuas mãos os teus filhos que aqui estão. Toma em tuas mãos a vida do pastor Ivanildo e toda a sua família. Continua usando, continua projetando por meio do seu ministério essa multiplicação para que continue rendendo a ti toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Peço ainda, Pai, toma em tuas mãos o pastor Eliakim. Sustenta o teu filho, Pai, a fim de que eles continuem sendo inspirados para também inspirar outros, tantos quanto o Senhor te levantaram. Por tudo isso te pedimos e te agradecemos desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Amém, pastor. Muito obrigado, pastor, pela participação, viu? Deus abençoe você grandemente. Amém. Nós temos 2 minutinhos, irmão. Pode ficar à vontade para suas considerações, que eu estou ouvindo a sua voz. E de repente nós irmãos estão ouvindo também. Apesar do que não é falando, que o áudio está sendo cortado. Eu quero mandar um abraço aí para todos que estavam assistindo nossa live e que você, pastor Júlio, não deixe de fazer essas lives. Muito boa. Você tem dinamizado, tem conduzido essas lives de maneira muito, muito boa, um bate-papo que aprendemos com bate-papo. Eu aprendo com você, eu acho que você aprende comigo, e nós tiramos experiências de alguns pastores, né? Nós tiramos experiência de alguns pastores e trazemos como lição para a nossa vida. Então, esse projeto, pastor, ele não pode parar, ele tem que continuar, ele tem que ir para frente, porque Deus é esse negócio aí. Deus está usando essa tecnologia aí a nos beneficiar. A Igreja de Cristo, ela está sendo beneficiada através dessas lives que está acontecendo com
com a nossa igreja, com a nossa denominação. Eu nunca pensei em conhecer o senhor, né? Se não fosse isso, nós não teríamos nos conhecido, não é verdade? Com toda certeza, pastor. Um abraço, 10 segundos.